deve ser para Deus, exclusivamente para Ele. A segunda desculpa foi de um homem que disse que havia comprado 5 juntas de bois e estaria experimentando as juntas de bois. Uma desculpa evasiva, uma desculpa ligada ao trabalho. E é claro que Jesus não estava falando propriamente de trabalho, porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que do suor do nosso, no capítulo 3, do suor do nosso rosto comeremos nosso pão. Então Jesus não é contra o trabalho. Muito pelo contrário, Jesus é contra os preguiçosos. Jesus não apoia preguiçosos. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que aquele é a pessoa que não trabalha também não coma. Né? Para você ver como é que a Bíblia trata sério esse detalhe do trabalho. Mas esse homem aqui diz, eu comprei 5 juntas de boi e quero que você me livre aí da necessidade de estar na mesa porque estou ocupado experimentando as minhas 5 juntas de boi. É claro que ele estava falando de um padrão de uma pessoa que está tão desgastada no trabalho, está tão consumida pelo ativismo, que ela não tem tempo para Deus. O tempo dela é para negociar, é para comprar, é para vender, entendeu? É pensando em dinheiro o tempo todo. Mas quando se fala separar um tempo para estar sós com Deus, essa pessoa não tem. E essa é uma desculpa que nós aceitamos hoje. Você fala, não fui na igreja porque eu estava trabalhando. E aí a gente fala, é verdade, meu amado, você precisa trabalhar. Só que Jesus estava dizendo que esse padrão de desculpa Deus não aceita. Todo mundo precisa trabalhar? Precisa. Mas o dia tem 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. E as o restante das 8 horas restantes. Você faz o quê? Busca Deus, vai à igreja, lê a palavra. Não há desculpa para não ter um bom relacionamento com Deus por causa do tempo. Né? E o terceiro padrão das desculpas evasivas é que o terceiro convidado diz, olha, eu casei. E eu quero que você me livre, eu não vou estar na sua festa porque eu casei. Jesus disse que esse padrão de desculpa também não será feito. Qual é o padrão dessa terceira desculpa? A desculpa evasiva, a desculpa esfarrapada. Essa pessoa estava dizendo, olha, eu estou em núpcias, eu estou em lua de mel com a minha esposa. Como é que eu vou trocar a lua de mel por um banquete com esse homem que me convidou? Só que Jesus está dizendo que quem convidou para o banquete foi Deus. Então, Jesus estava dizendo que o amor conjugal, embora seja aprovado por Deus, embora seja belo, embora seja um dos mais belos padrões de amor, mesmo assim o amor conjugal não pode ser desculpa para a gente não ter uma vida de intimidade com o Senhor. Na verdade, o que esse cidadão estava dizendo é, eu estou com toda a minha atenção voltada para a minha esposa, para o meu cônjuge, e não tem tempo para mais nada. O amor não pode nos cegar a tal ponto. O amor que cega, ele é um amor tirano. Na verdade, ele fugiu do senso de amor de Deus. Na verdade, é uma paixão, né? Esse homem estava apaixonado, não era amor, era paixão. A paixão é que cega o ser humano, fica maluco, né? Desesperado. O verdadeiro amor deixa as pessoas livres. Livres para amar a Deus, livres para amar o próximo, livres para trabalhar. Então, as desculpas evasivas não são aceitas por Jesus. É interessante que a gente olha no texto, especialmente no verso de número 21, diz assim, voltando aquele servo, anunciou todas as coisas ao seu senhor, e então o pai de família ficou indignado. Ou seja, Jesus estava dizendo que Deus não aceita as nossas desculpas para não ter uma vida de intimidade. Deus fica bravo. E é claro, ouvinte, a gente não gosta quando Deus fica bravo com a gente. Na verdade, a gente quer que Deus fique nosso amigo. Deus derrama a bênção sobre nós, Deus nos abençoa, Deus nos faça prosperar, nos dê um carro novo, uma casa melhor, um trabalho. Mas esse texto está dizendo que o pai de família, que nesse caso é Deus, ficou bravo, ficou indignado. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que Deus não aceita as nossas desculpas para não ter uma vida de intimidade, para não ter uma vida com Ele, ao lado dEle, na mesa dEle, sentado à mesa do Pai. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que priorizar o meu relacionamento com Deus? É exatamente isso que eu estou dizendo. O relacionamento de você e Deus precisa ser o mais belo,
o que ocupa lugar de destaque, o que tem a primazia em sua vida. Porque a Bíblia diz em Mateus 5,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus vai acrescentar posse, vai acrescentar saúde, vai acrescentar bênçãos, Deus vai acrescentar, se Ele for prioridade em nossas vidas. Esse foi o meu primeiro tópico para essa tarde. As desculpas evasivas. Nós damos desculpa demais para não estar à mesa com o Senhor, para não estar nos braços do Pai. Damos desculpas. Deus está cansado dessas desculpas. O segundo tópico que quero compartilhar com você é, depois que eles dão esse monte de desculpa, Jesus dá um segundo padrão para ele. Jesus fala assim, olha, sai pelos campos, pelas valadas, e traz os pobres, os mancos e os aleijados, os cegos. E o servo daquele anfitrião foi aos campos, foi aos valados e trouxe os pobres, cegos, aleijados para a mesa do Senhor. E depois que ele trouxe toda aquela gama de pessoas indignas, ele virou para o seu Senhor e disse, olha, ainda há lugar, tem ainda lugar vazio à mesa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que dos 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, 7 bilhões e tanto, que há lugar para cada uma dessas pessoas na mesa de Deus. Como muita gente não entende o que é intimidade com Deus, então sempre sobra muito lugar. Porque poucas pessoas compreendem esse padrão. Muitas pessoas até vão à igreja, muitas pessoas até oram, muitas pessoas até dão dízimo. Mas quando fala assim, vida de intimidade, é íntimo de Deus, pouquíssimas pessoas sabem o que é isso. E Jesus mostra isso para a gente nesse texto. Ele diz que há 3 padrões, e o meu segundo tópico para esta tarde é guiados para a intimidade pelas necessidades. A primeira parte da mensagem é que quando nós não compreendemos o convite, Deus vai mudar o padrão de relacionamento conosco. Quando o pai de família percebe que o convite dele foi rejeitado pelas desculpas mais evasivas, ele fica indignado e muda a estratégia. Então ele esquece essa ideia de convite e ele passa a convocar os convidados para estar à mesa através das necessidades. Por que ele nos convida para estar à mesa através das necessidades? Porque ele percebeu que a imagem de pai no coração dos filhos estava distorcida. Então ele precisava mudar. Então ele diz, vai aos pobres. É o primeiro padrão de pessoas que ele chama os pobres. Por que os pobres? Pobres está falando de pessoas que são necessitadas, que não têm recursos, que não têm bens. Mas não é necessariamente bens aqui que estou falando. Estou falando de identidade. Pessoas que não têm identidade definida. Se é rico ou se é pobre, se é macho ou se é fêmea, né? Se é homem ou se é mulher, e por aí vai. Pessoas que não têm identidade definida. Ele diz, olha, eu chamo pessoas que não têm identidade definida. Pessoas que não conseguem se relacionar com outros padrões. E chamaram os pobres. E os pobres vieram em muitos. E depois dos pobres, ele mandou chamar os mancos, né? Os pobres falam de pessoas que têm dificuldade de relacionar, que o relacionamento delas está baseado em recursos, em posses, em bens. E é claro que o pai de família tinha condição de abençoar os pobres. E isso acontece na igreja hoje. Muitas pessoas vão à igreja para receber uma bênção. Eu quero dizer para você que se você foi para a igreja para receber uma bênção, Deus até pode te dar uma bênção e Deus até vai te dar. Porque esse é um padrão de intimidade. Quando as pessoas não conseguem vir à igreja por um convite de salvação, o próximo padrão ela vem pelas necessidades delas. Deus vai trazer pelas necessidades. Uns necessitam de cura, outros necessitam de milagre, outros necessitam de um emprego, outros necessitam de a salvação do filho, outros necessitam de livrar o filho das drogas. Então vai vir. Deus está dizendo, eu vou trazer vocês pelas necessidades. E o segundo padrão nesse processo é o padrão dos mancos. Ele diz, olha, eu vou chamar os mancos. Quem são os mancos? Os mancos é a pessoa que, né, não consegue permanecer no mesmo caminho. É as pessoas que não conseguem ser firmes em uma mesma decisão.
Um dia está bem, outro dia está mal. Né? Um dia é aleluia, glória a Deus, outro dia está na lama, está no pecado. É manco, não consegue se firmar em um propósito. E Jesus disse que esse é um padrão e uma maneira de Deus nos trazer para a intimidade. Talvez eu esteja falando nessa tarde para alguém que está indo a Deus porque tem uma dor no coração e precisa de ser sarado dessa dor. Talvez eu esteja pregando para alguém que está com dificuldade de permanecer no mesmo propósito na vida. Não sabe o que quer, não sabe qual caminho seguir. Está manquejando, está fraquejando na caminhada. É uma maneira de Deus se trazer para a intimidade também. E o terceiro e último padrão, onde nós somos guiados pelas necessidades, é o padrão do cego. Jesus diz, traga os cegos. Por que cego? É lógico que não é cego para a vida, mas cego para os relacionamentos. Eu quero dizer para você, caro ouvinte, que Jesus não abre mão de você, que Deus não abre mão de você, e embora talvez a sua mentalidade ainda não esteja 100% aberta e compreendendo o plano que Deus tem para você, Deus vai te guiar através da sua cegueira. Por incrível que pareça, Deus consegue guiar teus cegos, mas guia através das necessidades. Né? No Salmo 25, no versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Ou seja, Deus não abre mão da nossa intimidade. Deus vai nos guiar a ela, seja por convite, ou seja pelas nossas necessidades. Se você não vier por convite, vai vir por causa da sua necessidade. Mas Deus não abre mão de você. Esse é o ponto importante dessa palavra. Diga aí no seu coração, Deus não abre mão de mim e eu sou feliz com isso. Não importa como, Deus vai te trazer. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar vindo para Deus, porque esse é o caminho de todo homem, voltar para Deus. E eu agora entro no meu terceiro e último tópico dessa mensagem, chamados um convite à intimidade paternal de Deus. O terceiro tópico que Jesus ensinou nesse contexto é o contexto de sermos forçados pelas circunstâncias do caminho. O servo voltou para o seu senhor, para o anfitrião da festa, e disse, olha, já trouxe os potes, já trouxe os mantos, já trouxe os pés, e a mesa está linda, mas tem um detalhe, ainda há lugar. Então, Jesus contou na sua parábola que ele deu um terceiro comando. Vai pelos caminhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E essa palavra é muito linda, né? O pai de família, que nesse caso é Deus, diz, olha, eu não abro mão de ter os meus filhos aqui na minha casa. Eu quero a minha casa cheia de filhos. Deus está disposto que a sua casa, que o seu lar, que a sua mesa fique rodeada de filhos. Se você não é um filho que desfruta da intimidade de Deus, Deus está te chamando para isso. Mas esse terceiro padrão passa para o padrão de ser forçado. O que Jesus estava dizendo? Force-os a entrar para que a minha casa se encha. Ele estava falando de uma espécie de cerca viva. Quando os pastores estão conduzindo seus rebanhos, estou falando de pastor de ovelhas, e em determinado momento os pastores querem conduzir as suas ovelhas para uma determinada direção, e as ovelhas por alguma razão não entendem, os pastores fazem uma cerca viva, isso é, vão lá e fazem com que as ovelhas sejam forçadas a seguir o curso que lhe apraz. Jesus está falando disso. É como se no mundo espiritual Deus enviasse anjos para nos forçar a tomar uma outra direção. Será que estou pregando nessa tarde para alguém que precisa tomar uma outra direção e não está sabendo como? E eu quero dizer para você que esse é um padrão. Deus nos convida para uma vida de intimidade. Ou a gente vem pelos convites, pelo convite de Deus, ou a gente vem pelas necessidades, ou em último caso Deus vai forçar. Será que Deus precisa nos forçar? Em alguns casos Deus faz isso. Um caso, por exemplo, típico desse é Balaão. Deus dá uma ordem para Balaão, Balaão resolve desobedecer a ordem de Deus, e de repente Balaão é forçado através das circunstâncias, e só depois que ele é forçado é que ele descobre que Deus estava naquele negócio, impedindo ele de errar. No caso, Balaão foi impedindo de errar. O que estou falando nessa tarde é que você será forçado, será redirecionado para a intimidade e não para se distanciar de Deus. Esse é um assunto muito interessante
Por quê? Porque a maioria de nós damos desculpas e vivemos uma vida de religiosidade. Ou seja, vamos à igreja, mas não temos intimidade com Deus. Nós não sabemos o que Deus pensa ao nosso respeito. Não sabemos o plano que Deus tem para a gente. Isso não é bom. O ideal é andarmos dentro do processo onde nós possamos dar um passo dentro do compasso de Deus. Eu chamo isso de mover do Senhor. É dar cada passo na vida na direção do centro da vontade de Deus. Mas nós gostamos de viver de religiosidade. Isso é, vamos à igreja e continuamos fazendo tudo errado. E Deus está nos chamando para romper com esse padrão. E a intimidade é uma das coisas que mais nos nutre, né? Que mais nos abençoa. Porque quando sei que Deus está se relacionando comigo e quando estou relacionando com Deus, meu espírito se alegra, meu coração se enche do gozo, porque a presença do Senhor é que de fato nos consola. O nosso consolo vem da presença de Deus. Presença viva, presença manifesta. Qual era a diferença entre Israel e as demais nações? Israel buscava a presença manifesta de Deus. E é claro, isso não vem através da internet, embora a internet seja um negócio bom, né? Isso não vem através do Facebook, não vem através do Instagram, não vem através dos programas sociais. Não vem através, né, de um relacionamento sem comprometimento. Deus está nos chamando para um comprometimento com Ele. Comprometimento de intimidade. Por isso, caro ouvinte, não troque a sua intimidade com Deus por nada. Que você possa, cada dia mais, se descobrir nesse relacionamento de ser íntimo e próximo de Deus. Abraão conseguiu fazer isso. Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Será que eu e você podemos também ser incluídos nessa lista? Os amigos de Deus? Pessoas tão íntimas, que no caso de Abraão, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor disse as seguintes palavras: não destruiria eu ou faria eu algo sem falar com meu amigo Abraão. Será que Deus faz hoje coisas sem falar com a gente? Se Deus está fazendo coisas e nós muitas vezes não estamos sabendo, talvez não sejamos íntimos. Porque a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os seus íntimos. Então, nessa tarde, querido ouvinte da Rádio Popular, do programa Falando de Jesus, Deus está te chamando para uma vida de intimidade. Mas uma intimidade com um Deus que é Pai, com um Deus que sabe se relacionar. E com um Deus que conhece você melhor do que você. Na verdade, Deus te conhece tão bem que Ele sabe até das suas contas, sabe até onde você mora, conhece todos os seus problemas. Então, não adianta dar desculpas. Deus te chama para a intimidade. Que o Senhor possa te abençoar nesta tarde. Eu quero finalizar com uma oração por você, por sua família, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor por cada ouvinte da Rádio Popular. Eu te peço que o Senhor os abençoe, que essas famílias sejam tocadas por Deus, abençoadas por Deus. Que a graça do Deus vivo se manifeste, trazendo intimidade, sabedoria e relacionamento significativo entre pai e filho, entre Deus e cada um dos seus filhos que vivem nesse mundo. Que o Senhor te abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Quero deixar essa tarde da bênção.